as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus, o bom pastor. Livro de João, capítulo 10, versículos 1 ao 18. E Jesus disse assim: na verdade eu falo para vocês, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas entra por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Então o pastor chama as ovelhas e as traz para fora. E, quando o pastor tira as ovelhas para fora, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a voz do bom pastor. Mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho. Antes, as ovelhas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus ainda disse: na verdade eu falo para vocês, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, irá se salvar, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar, e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, vê vir o lobo, deixa as ovelhas, e foge. O lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque ele é mercenário. Ele não está preocupado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem a mim. Assim, do jeito que eu conheço a Deus, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Por isso Deus me ama, porque eu dou a minha vida para trazer as minhas ovelhas de volta. Jesus disse que o mercenário vê vir o lobo e foge. O mercenário que Jesus disse, são os trambiqueiros da fé. Eles não estão preocupados com as ovelhas, eles só estão preocupados com os lucros que as ovelhas dão para eles. Os mercenários não estão preocupados em proteger as ovelhas do lobão espiritual, que é o Satanás. Mercenário só se preocupa com o seu bem-estar. Ele alimenta as ovelhas com o capim seco espiritual. O mercenário não alimenta as ovelhas com o alimento espiritual para a alma, que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse que o mercenário não cuida das ovelhas. Se uma ovelha foge do aprisco, indo de encontro com o lobo espiritual, que é o diabo, o mercenário não vai atrás da ovelha que se desgarrou do aprisco das ovelhas, a não ser que a ovelha que se desgarrou do aprisco tenha muito que oferecer materialmente para o mercenário. Aí o mercenário corre atrás da ovelha que se desgarrou do aprisco. O aprisco que Jesus se referiu é o verdadeiro evangelho dele. Também Jesus disse que ele é o bom pastor, porque também tem o mau pastor, que é o Satanás. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele e obedecem a ele. As ovelhas dele seguem ele, as ovelhas dele estão no aprisco dele, que é o verdadeiro evangelho dele. Aquele que não quer ser ovelha de Jesus, não é ovelha de ninguém. Na realidade é bode, que são os seguidores do mau pastor, que é o Satanás. Para ser ovelha de Jesus, tem que passar pelo processo de transformação, que só Jesus pode fazer, de bode do mau pastor, para ser uma ovelha do bom pastor, que é Jesus Cristo. Também Jesus disse assim: tenho que trazer muitas ovelhas para o meu aprisco.
então haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus também disse assim: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus Cristo fez o que ele prometeu, ele deu a vida dele, morrendo na cruz do Calvário, para transformar bode, de seguidores do mau pastor, que é o Satanás, em ovelhas que seguem o bom pastor, que é Jesus Cristo. Jesus disse que ele é a porta da entrada do aprisco das ovelhas. Jesus disse que ele vai salvar aquele que se tornou ovelha dele. Salvar do quê? Jesus vai salvar do fogo do inferno os que se tornaram ovelhas dele. Mas tem um monte de bodes disfarçados de ovelhas. Leem a Bíblia, falam de Deus, até falam glórias a Deus e aleluias. Porém Jesus sabe quem é bode, e quem é ovelha dele. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46, e Jesus disse assim: quando o Filho de Deus vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então o Filho de Deus vai se assentar no seu trono, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros. Do jeito que o pastor aparta os bodes das ovelhas, e irá pôr as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Aquele que se tornou ovelha de Jesus, ouve a voz dele. A voz de Jesus está no verdadeiro evangelho dele. A verdadeira ovelha de Jesus pratica o verdadeiro evangelho de Jesus na vida dele. A verdadeira ovelha de Jesus não se prostitui mais, que é praticar relações sexuais entre solteiros. A ovelha de Jesus não coloca álcool na boca mais, não ingere mais nicotina, não fuma mais maconha, não tem mais prazer em cheirar cocaína. A ovelha de Jesus não segue mais deuses feitos de gesso, que não veem, não o ouvem, não dão. A verdadeira ovelha de Jesus não é mais uma seguidora das novelas, que só incentivam a prática da prostituição, do adultério, dos vícios. A ovelha de Jesus não fica mais brava com alguém que fale do verdadeiro evangelho de Jesus para ela. Jesus disse que ele é o bom pastor, ele exige que as ovelhas obedeçam a sua voz, que é o evangelho dele. Agora, para se seguir o mau pastor, não precisa ser ovelha não. O mau pastor não exige nada, pode-se pecar à vontade. Pode-se entregar aos prazeres carnais que desagradam a Deus. Pode-se ter vícios à vontade. Por isso que a maioria das pessoas do mundo preferem seguir o mau pastor, que é o Satanás. O Satanás tem muitos funcionários que trabalham para ele, são os falsos profetas, que deturpam o evangelho de Jesus Cristo. Os falsos profetas ensinam que o inferno não existe, e que o ser humano não tem alma. Ensinam que existe um purgatório, que não existe na Bíblia. Jesus falou do inferno muito mais do que o paraíso de Deus. Jesus disse assim do inferno: no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Quem ainda não é ovelha de Jesus, Jesus disse que é bode, que precisa se transformar em ovelha de Jesus. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o que vai acontecer com todos os que não querem se transformar em ovelha de Jesus.
O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta, também o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para sempre. Isso vai acontecer com todos os que seguem o mau pastor, que é o Satanás. Prezado ouvinte, você que ainda não é uma ovelhinha de Jesus, faça isso logo, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Leia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus mandou falar para você assim: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Condenado a quê? Será condenado ao fogo do inferno. Quem não está no aprisco de Jesus, não é ovelha, na realidade é bode. Bode não quer obedecer o bom pastor, que é Jesus. Bode quer obedecer o mau pastor, que é o Satanás. O mau pastor não exige nada, pode-se pecar à vontade, por isso que bode não quer se transformar em ovelha de Jesus. Porém no final Jesus disse que irá fazer a separação de ovelhas, e também de bodes. Jesus disse que os bodes irão morar com o seu líder, pro lago de fogo eles irão juntos para sempre. Foi Jesus que falou assim, não adianta não crer, isso não irá mudar nada. Quem é ovelha de Jesus, tem que continuar sendo ovelha de Jesus. O lobão espiritual está à espreita, esperando a ovelha de Jesus se transformar em bode de novo. Quem ainda é bode, tem que se transformar em uma ovelha de Jesus. Só Jesus Cristo pode fazer a transformação de bode do mau pastor, para ser uma ovelha do bom pastor, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo vai sempre ajudar o bode a se transformar em ovelha de Jesus. Você que ouve essa mensagem, você é uma ovelha de Jesus, porque um dia você estará frente a frente com Jesus Cristo. Que você vai sim. Você que ainda não é uma ovelha de Jesus, faça hoje mesmo a transformação com a ajuda do Espírito Santo de Deus.